Glória a Jesus, aleluia. Nós começamos o nosso período de ações de graça na sexta-feira. Nós tivemos um culto poderoso, um culto abençoado, tivemos uma ministração poderosa da palavra de Deus, através do pastor José e César, e fomos impactados nesse lugar. Ontem nós tivemos aquele momento que já é tradicional, um momento de doação, podemos dizer que é um momento de doação, onde muitas pessoas doam dos seus próprios recursos, né, para fazer aquela feirinha com alimentos. E quero agradecer especialmente o pastor Ricardo por mais um ano, por mais uma vez ele conduzir esses trabalhos, e com ele eu quero agradecer cada pessoa, cada um daqueles irmãos valorosos que eles vêm, doam o trabalho e ainda doam o suprimento. E isso é generosidade, isso é louvor, ação de graça, isso é contribuição, isso é entrega no altar do Senhor. E que Deus te abençoe grandemente, que Deus multiplique na sua sementeira, que Deus multiplique nos seus celeiros e faça transbordar abundantemente. E desde então, ontem, há pessoas aqui trabalhando, né? Ontem à noite nós saímos daqui já um pouco tarde, ainda ficaram aqui alguns irmãos, a família do Alessandro aí, preparando o que vai ser a janta de hoje. Logo depois do culto, um estrogonofe, um arroz. E é claro que o arroz vai ser cozido agora, né? Mas já estavam trabalhando no estrogonofe, cortando a carne. E isso é dedicação. E às vezes a Rosângela, minha esposa, que é muito cuidadosa, ela fala assim: Ailton, mas fico preocupado que esses irmãos estão trabalhando muito, sai tarde da igreja. Eu disse: Rosângela, esses são os que eu não me preocupo. Eu não me preocupo com quem está fazendo muito, não me preocupo com quem está trabalhando muito. Eu me preocupo com aqueles que estão de braços cruzados. Com esses eu fico preocupado, fico muito preocupado. Sabe, queridos, a máquina precisa estar azeitada e trabalhando. Quando a máquina para, ela enferruja. Quando a máquina para, ela trava. A máquina precisa estar sempre atuando, sempre trabalhando. Nós somos chamados para fazer a obra do Senhor, irmãos, para gastar a nossa vida no Evangelho, para servir ao Senhor com tudo que há em nós. E quando nós fizermos tudo que for mandado, a palavra do Senhor diz que devemos ainda dizer que fomos servos negligentes, porque fizemos só o que foi mandado. Então eu fico despreocupado quando eu vejo alguém atuando na igreja e atuando, entregando. Eu fico satisfeito porque eu sei que estão seguros. No altar do Senhor é onde estamos seguros. Na tenda da congregação, onde está a presença do Senhor, é onde estamos seguros. Enquanto estamos doando ao Senhor, nós estamos angariando semente para a nossa sementeira. E eu louvo o Senhor por esses 31 anos. Louvo muito a Deus por esses 31 anos. E há algum tempo eu tenho orado muito a respeito de estar 31 anos numa igreja. Estar 30 anos, 31 anos, cumprindo o ministério, numa mesma igreja local. Tenho orado muito. Porque uma coisa que nós percebemos é que a vida é feita de ciclos. Os ciclos. Um ciclo começa e um ciclo acaba. E esses ciclos, eles não duram uma eternidade. São ciclos. E às vezes nós precisamos nos questionar. E isso eu acho que é uma honestidade na nossa relação com aquilo que é confiado a nós.
O Senhor nos confiou coisas especiais, as mais especiais, que são vidas, que são almas. Eu preciso perguntar para mim mesmo de que maneira eu estou cumprindo o ministério que me foi confiado. De que maneira esta igreja está cumprindo o ministério que foi confiado a ela. E isso precisa ser uma preocupação latente, quer dizer, uma preocupação constante. Porque a palavra do Senhor diz assim, que quando Ele vier, Ele espera que nós estejamos servindo assim como, pastor, servindo bem, que nós não estejamos espancando, que nós não estejamos negligenciando, abandonando, que nós não estejamos desperdiçando os bens do nosso Senhor, porque deles somos dispenseiros, deles nós somos mordomos, cujas riquezas eternas nos foi confiado. E eu quero ler um texto que o Senhor me deu na manhã de hoje, na madrugada de hoje, enquanto eu orava. E você pode ficar sentado, abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 29. Vou ler vários versículos. Quando um pregador lê muitos versículos, parece que a pregação vai ser muito longa, né? Mas eu já vi o pastor ler um versículo e pregar 2 horas. Então, não se assuste com a quantidade de versículos que eu quero ler. Mas não são tantas referências assim que eu quero usar nessa noite. Eu quero que o Espírito de Deus fale ao seu coração como tem falado ao meu nessa noite. Amém? Quantos estão aqui para ouvir a voz do Senhor? Quantos vieram nesse lugar para ser instruídos pelo Espírito de Deus? Diga amém. Louvo o Senhor pela vida do pastor Richard, pastor Eveline, a família, a mãe da pastora Eveline, o João Vitor, o Joaquim Levi, né, esse bebê aí que nós não conhecíamos ainda. São de Anápolis, serviram ao Senhor conosco aqui por alguns anos, e já tem alguns anos que eles retornaram a Anápolis, mas hoje estão aqui conosco, Francisco, Sinara, meus amigos da adolescência, né, quase da infância. Conheci o Francisco quando eu tinha 14 anos, então já é bastante tempo, né, Francisco? São 62, faz essas contas. E todos esses anos que nós nos conhecemos foi na igreja, servindo ao Senhor. E eu me alegro nisso porque é quase uma vida. Amém? Quero fazer a leitura, eu vou lendo e vou estar... 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 até o versículo 10, depois vamos ler alguns outros versículos. Ezequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e reparou. Trouxe o sacerdote e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmo e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo, e com os seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem seus ministros e queimarem incenso.
Agora versículos 20 e 21. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário de Judá, e ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. Agora no versículo 31, depois 34 até o 36. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor, venham e tragam sacrifícios e ofertas de ações de graça à casa do Senhor. Versículo 34. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos, e não conseguiram tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra, até que outro sacerdote se santificasse. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Versículo 35. Além dos holocaustos em abundância, houve também gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Agora vamos ler no capítulo 30, versículo 4 até o 6. 30, versículo 4. E isso foi aprovado pelo rei e por toda a congregação. Resolveram que se fizesse uma proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam mais com grande número de partícipes, conforme estava prescrito. Mensageiros levaram as cartas do rei aos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Agora vamos ler o versículo 10 até o 12. Versículo 10. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Mas as pessoas riram e zombaram deles. Porém alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Versículos 18 até o 23. Versículo 18. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés e de Zacá e de Zebulon, não se tinha purificado. E mesmo assim, comeram a Páscoa, não levando em conta o que está prescrito na lei. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com muita alegria. Diariamente os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos que tocavam bem alto em honra ao Senhor. Ezequias falou o coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. Durante 7 dias eles comeram as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e deram graças ao Senhor Deus de seus pais. Toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias.
E de fato fizeram com muita alegria. Agora, o versículos 25 até o versículo 27. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação que vieram de Israel, bem como os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então o sacerdote e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida, e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Amém? Glória a Deus. Quando se fala em 30 anos de uma igreja, e 31 anos de uma igreja, 31 anos de um ministério pastoral, sentir, pensar o que fazer, depois desse tempo todo, faz parte da preocupação que nós temos. E depois de todos esses anos, especialmente já não se tem uma idade que se pode mais ser chamado de jovem. Não estou entre mais o grupo dos jovens. Tenho mais de 60 anos. Já sou uma pessoa considerada idosa. E algumas perguntas inquietantes, tenho feito desde então. O que fazer? O que falar? Como dirigir essa igreja? Como dirigir esse povo? Nós temos uma atitude, depois de uma certa idade, isso é próprio das pessoas idosas. Eu não sou uma pessoa tão idosa, mas já sou um idoso, de ficar sempre olhando para trás. Toda vez que vai conversar, vai dizer, no meu tempo, quando eu estava no ministério, quando eu estava pastoreando, eu pastoreei uma igreja assim, nós orávamos, nós fazíamos vigília, nós fazíamos isso, fazíamos aquilo. Mas sabe, queridos, nós precisamos, e eu tenho me inquietado, com o que está adiante. Porque esses 31 anos que passaram, não dá para se fazer mais nada. Não dá para mudar nada, nem uma vírgula do que foi feito. O que foi feito, foi feito. E durante essa semana eu tenho orado muito a respeito disso. E eu entendo que o Senhor tem falado comigo a esse respeito. E eu gostaria de dividir com a igreja as minhas convicções ministeriais para o futuro desta igreja local, as minhas convicções ministeriais para o meu próprio ministério, da Rosângela, nós como família, como pastores desta igreja. Uma das convicções que eu tenho, que eu aprendi através do ensino da palavra, e através da minha própria vida, é que altos e baixos é uma realidade. Altos e baixos é uma realidade em vários aspectos da vida, e também é uma realidade nas questões espirituais. Nós não vamos surfar a crista da onda o tempo todo. Esse é um fato. Em nenhum dos segmentos da vida isso vai acontecer. Nenhum. Na sua carreira você não vai estar sempre na crista da onda, sempre honrado, sempre prestigiado. Você não vai estar sempre assim. Na sua vida física, nos seus aspectos físicos, você também não vai estar na crista da onda sempre. Nos aspectos emocionais, você não vai estar assim. Vai ter não somente um dia, um momento, uma hora, uma noite, mas haverá dias, haverá talvez semanas, em que você vai se sentir por baixo, triste, melancólico. Haverá momentos em que você vai se sentir abatido. E alguns momentos você vai sentir também fracassado. É mais do que triste, é mais do que abatido, é fracassado. Nós temos meditado recentemente, com um pouco de detalhe, no ministério de Elias. Nós estávamos orando aqui na quarta-feira da semana passada, a pastora Manuela fez um questionamento sobre meu entendimento a respeito de Elias.
como Elias estava. E eu disse, olha, Elias sentiu fracassado no finalzinho do seu ministério. Elias sentiu que a sua luta foi válida, o que ele fez era a vontade de Deus, mas ele sentiu incapaz de prosseguir. Elias sentiu que um ciclo estava fechando na vida dele. Elias sentiu que não tinha mais forças e capacidade para entrar num novo ciclo, para reiniciar um novo ciclo, um start. Muita gente fica assim, encabulada com o fato do mesmo Elias que enfrentou 850 profetas de Baal e Aserá, o mesmo Elias que, diante de ameaças de morte, simplesmente falava, desça fogo do céu, e o fogo consumia soldados, capitães e soldados, e de repente, diante de uma ameaça, ele foge, e caminha dias, semanas, provavelmente, mais de 400 quilômetros, e no meio de um deserto, lá perto de Berseba, ele diz, Senhor, eu quero morrer, quero viver mais, não vale a pena viver, eu já fiz a minha parte. E ele se compara com outras pessoas, eu não sou melhor do que meus pais. E olha, convenhamos, Elias era melhor do que os pais dele, né? Porque ele é um dos nobres, Elias é um dos destaques, Elias é um dos heróis do cânon sagrado. Elias é um daqueles que recebe galardão aqui na terra. Nenhum homem jamais experimentou subir em carruagens de fogo para o céu. Só Elias. Nem Jesus subiu numa carruagem para o céu. Jesus foi arrebatado, subiu. Mas Elias não. Ele subiu em alto estilo. Carros e cavalos de fogo pegaram esse homem e levaram para a glória. Sabe, querido, esses altos e baixos vai acontecer. Seja no aspecto individual, seja no aspecto coletivo. O aspecto individual é o meu ministério, é a minha chamada, é a minha posição de pastor. E no aspecto coletivo é a igreja. Eu estava dizendo esses dias que há 25 anos atrás alguém estava perguntando, pastor, e igreja, como é que é? Mudou tanto assim, a igreja dos anos 900 com a igreja agora do 2000, do século 21. Eu disse, há 25 anos atrás nós estávamos numa encruzilhada, eu me senti numa encruzilhada. Eu estava me sentindo desalentado, estava me sentindo assim, quase fracassado. Estava um passo de se sentir fracassado. De repente nós entramos num ciclo de prosperidade. Entramos num ciclo de virtude, e as almas começaram a se converter, e cada noite de domingo era 8, era 9, era 10 pessoas que se convertiam. A igreja já não cabia as pessoas, a gente tinha que colocar cadeiras ali no fundo, cadeiras aqui na frente, pessoas ficavam em pé. Depois nós começamos a dirigir 2 cultos, vinham pessoas de vários bairros aqui de Aparecida de Goiânia, Colina Azul, Cidade Livre, Independência Mansões, e vinha trazendo, o ônibus chegava aqui lotado, a gente arrumou um ônibus, compramos um ônibus, só para trazer pessoas. Nós estávamos ganhando almas, a igreja estava alegre, nós fazíamos encontro, fazíamos reencontro, fazia tantas coisas, e era tanto batismo, tantas vidas. Mas passaram-se 25 anos, e hoje eu entendo que o nosso momento não é um momento bom. Nós não estamos num ponto elevado. A motivação da igreja, eu tenho que dizer isso para a igreja, que eu sinto no meu coração, falta algo de motivação, de fervor, de alegria no espírito. Eu quero falar a respeito desses altos e baixos, dessas crises, desses conflitos. A história dos reis de Israel, até a deportação para a Babilônia, passaram-se cerca de 43 reis. Entre os reis da nação, ainda antes de dividir, foram 4 reis. Davi, né? Saul, Davi, Salomão e um filho de Saul que reinou apenas 7 anos. E reinou uma parte só de Israel. Davi reinou lá em Judá, tribo de Judá e Benjamim, e esse filho de Saul reinou o resto das tribos por 7 anos. Depois foi unificado novamente,
sob o comando de Davi. Cada um desses reis, Saul, Davi e Salomão, reinaram durante 40 anos. Depois deles vieram 39 reis, entre os reis de Judá e os reis do norte. Dos reis que reinaram a parte sul, a parte de Judá e Benjamim, apenas 8 reis entre 20, né? Na verdade não são 8, são apenas 5, foram considerados homens virtuosos, reis virtuosos. E desses 20 reis que reinaram, quase nenhum deles, né? Apenas 8 desses reis, somando Davi, Saul e Salomão, reinaram por mais do que 30 anos. A maioria reinaram menos de 30 anos. Então eu enxergo nisso um ciclo, né? O ciclo daqueles reis era um período que normalmente era até uns 30 anos ou menos de 30 anos. Ezequias, que é o autor de todos esses feitos que nós lemos hoje, ele reinou por 29 anos. Ele começa a reinar com 25, ele reina 29, e quando fala que termina o reinado, é porque terminou a vida também. Então, na verdade, soma-se 29 com 25, dá quanto? Dá menos de 60 anos. As pessoas não viviam muito mais do que isso. Era raro alguém viver mais do que 60 anos. E havia uma alternância entre um rei bom e um rei mau. Um rei bom e um rei ímpio. Às vezes acontecia de ter 2 reis bons, mas depois vinha 3 reis ruins em Judá. Na parte norte, todos os reis eram ímpios. Não teve nenhum que se salvasse. Nenhum que falasse assim, ó, salvou esse. Depois que separa norte e sul, com Jeroboão começando a reinar a parte norte de Israel, as 10 tribos, todos os reis foram ímpios, todos se afastaram do Senhor. Em Judá houve uma alternância entre reis bons e reis ruins. Quando um rei tinha um coração voltado para Deus, a nação progredia, a nação evoluía, Deus abençoava aquele povo, havia fartura, havia abundância, havia sacrifício, oferta, o templo funcionava. Mas de repente vinha um rei que não tinha o temor do Senhor e entrava então um período, um ciclo de crise, de derrotas, de fracasso, de morte, de pestes, de domínios, de povos estrangeiros. E no momento em que Ezequias começa a reinar, ele é filho do rei Acaz, um desses ímpios, desses homens maus, desses homens que espera coisas de Deus, porém não oferece a Deus aquilo que está à altura do Senhor. E quando as coisas começaram a não dar certo, sabe o que Ezequias fazia? Aliás, Acaz fez. Acaz começou a levantar altares e cultuar os deuses da Síria. Porque ele dizia assim, os deuses do rei da Síria têm dado vitória a eles, prosperidade a eles. Olha só, eles estão dominando sobre nós, então eu vou cultuar os deuses do rei da Síria. E quanto mais as coisas ficavam difíceis, mais esse homem se afastava de Deus, mais ele depreciava, destruía o templo, o altar, a oferta, o sacrifício, mais ele destruía a estrutura da adoração, louvor a Deus. E é interessante então que o filho dele, aos 25 anos, um jovem, começa a reinar. E ele começa a reinar, e no momento que ele começa a reinar, ele chama toda a nação a um concerto. Ele dá ordem aos levitas, ele dá ordem ao sacerdote, e ele faz mais do que isso. Ele convida os seus irmãos do reino do norte. Havia uma inimizade tão ferrenha entre norte e sul, entre Judá e a parte do norte de Israel, que eles eram inimigos, matavam uns aos outros. Mas Ezequias não, diz, vem, vamos celebrar o nosso Deus. Vamos celebrar a Páscoa juntos. Olha, a casa está renovada, o altar está purificado, os sacerdotes estão prestando o culto, a celebração nos seus turnos, venham. E a Bíblia diz que ele fala de Dan até Berseba, quer dizer, toda a parte, todo o reino. Ele manda emissário, ele manda carteiros a convidar esse povo para vir para Jerusalém.
E como resposta, eles riam, zombavam, criticavam. Mas no meio de toda essa negligência, no meio de todo sectarismo, no meio de tanta negatividade, algumas tribos dão a resposta. Zebulon, Asser, e a Bíblia diz que eles vêm. E eles são chamados de estrangeiros. Os estrangeiros eram o povo de Israel, filhos de Jacó. Amados, quando nós nos afastamos de Deus, quando é estendido um período, uns ciclos e ciclos de crise agora, crise depois, crise nessa geração, crise na geração futura, sabe o que vai acontecer? Aqueles que eram da casa se tornam estrangeiros. Eram filhos de Jacó, mas eram estrangeiros. Mesmo eles estando lá em Jerusalém, eles foram considerados estrangeiros, eram chamados de estrangeiros. E eles começaram a celebrar a festa dos pães asmos, que era 7 dias. Eles primeiro sacrificaram a oferta pelo pecado. É muito importante nesse processo de restauração, a primeira coisa que nós precisamos fazer, quando nós queremos mudar o ciclo, entrar num ciclo de restauração e de cura, é necessário nós considerarmos o pecado e a culpa. É necessário. A primeira coisa é rever. Nós cantamos um hino, não sei quem é o autor desse hino, que diz: eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos de valores. Eu quero reconstruir. Sabe, queridos, enquanto nós não entendemos que o processo de retorno, de restauração e de cura, ele passa pelo arrependimento, nós não vamos ter uma cura total. O segundo momento, ele chama esse povo, novamente reúne e traz centenas, dezenas e centenas e até milhares de ofertas de sacrifício pacífico, que era o sacrifício de louvor, de adoração. Uma vez que o pecado foi confessado, a culpa foi expiada, agora eles prestavam culto de adoração a Deus. E depois vem a festa dos pães asmos, que era 7 dias, mas eles acharam 7 dias pouco. Falaram: vamos fazer mais 7 dias? E eles fizeram 14 dias. Sabe, queridos, quando nós saímos desse ciclo destrutivo, esse ciclo da crise, nós achamos muito pouco o tempo que a gente passa na presença do Senhor. Você começa a habituar a orar 1 hora, daí a pouco você acha pouco 1 hora, você quer orar 2. Você está orando 2, você quer orar 3. Você está orando 2 vezes, 3 vezes por semana, você fala: mas é muito pouco eu orar 2, 3 vezes por semana. Eu como e bebo todos os dias, por que eu vou orar só 2, 3 vezes por semana? Eu não consigo viver sem me alimentar todos os dias, por que eu vou me conseguir, por que eu vou sobreviver sem alimentar o meu espírito, a minha alma todos os dias? Aí você começa a orar todos os dias, todos os dias. Esse é o ciclo. Esse é o ciclo virtuoso. Esse é o ciclo de elevação, de reconstrução, de restauração. E é isso que é voltar ao início de tudo, olhar e ver de onde caíste. Estamos comentando aqui hoje com o professor da escola dominical, o pastor Luiz, Apocalipse capítulo 2. E ele citou aquele texto, diz assim, a igreja de Éfeso: lembra de onde caíste. De onde caíste, nível, aonde você estava e aonde você está agora. Sabe, queridos, nós precisamos olhar. Depois de 31 anos eu preciso olhar. Se eu tiver que olhar para o passado e dizer como é que eu já estive e como eu estou agora. Porque depois desse tempo todo, eu posso alegar que já completei um ciclo, não é? 31 anos. É mais do que a maioria dos reis reinarem em Israel. É tempo de parar. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, estava me preparando para aposentar. Eu trabalhei no Serviço Público Federal quase 40 anos. Estou aposentado há alguns anos, mas eu trabalhei quase 40 anos no Serviço Público Federal. Como professor, eu fui professor 30 anos no Instituto Federal. Aí eu pensei assim: eu vou me aposentar.
eu vou arrumar uma casa melhor lá no sítio e vou gastar mais tempo lá. Eu fico lá uma semana, 15 dias, depois eu venho, volto para Goiânia, fico aí na igreja algumas semanas, depois eu volto para lá, eu vou ficar indo e voltando. E pensava também em ter um ano sabático. Eu gosto muito de viajar para fora do país, pensei, vou passar um período na Europa, passar meses, talvez um ano, 6 meses, talvez um ano na Europa, indo para vários lugares. Mas sabe, queridos, alguma coisa mudou em mim. Quando eu estava no fim desse processo, desse ciclo de trabalho, teve 2 coisas que aconteceu comigo. Eu tive um acidente. Um acidente poderia ter tirado o movimento das minhas pernas. Tive uma queda, quebrei 3 vértebras da coluna lombar, mais o cóccix. Era para me ter submetido a uma cirurgia e, por fim, eu busquei direção de Deus, não fiz a cirurgia. Depois eu tive que fazer uma cirurgia. E durante esse período da cirurgia, muita coisa foi mudando na minha vida. Eu passei a fazer coisas que eu não estava fazendo. Fiz uma cirurgia aqui de uma hérnia. E naquele momento, lá no hospital, eu comecei a acordar todos os dias de madrugada para orar. Estava convalescendo. E desde aquele dia, que já faz quase 3 anos, eu nunca passei mais uma madrugada sem orar. E também desisti dos projetos. Desisti do ano sabático, desisti daquele sítio. Cheguei à conclusão que isso não é para mim. Eu não vou terminar meus dias enfiado no meio do mato. Eu vou terminar os meus dias no altar do Senhor. Altar do Senhor. Por que aconteceu isso, pastor? Eu entendo que Deus me mostrou que há um novo ciclo. Nessa manhã, enquanto eu orava, e eu orava a respeito disso, Senhor, me faz entender o que o Senhor quer para essa igreja. Me faz entender o que o Senhor tem para essa igreja. Porque nós entramos num processo de encolhimento da igreja. Nós escrevemos ali naquela parede, 2025, está ali o 2025, mas caiu de lá. Tomara que isso não tenha alguma coisa a ver. 2025, ano da restituição. E eu não... Onde está a restituição, Senhor? Não está restituindo nada. Algumas pessoas nos deixaram. Algumas pessoas que ficaram conosco por décadas, de repente não se sentiram mais motivadas a ficar com a gente, resolveram ir para outro canto. Então, é claro que eu vou orar e buscar uma direção de Deus. É claro que eu vou querer saber o que Deus tem. Sabe, porque uma coisa que uma pessoa inteligente não deve fazer é ficar batendo em ferro frio. Pegar um martelo e ficar batendo um ferro, porque é só barulho, não vai construir nada. Então eu preciso saber se Deus tem um propósito, se Deus tem um novo ciclo para a minha vida. Não basta só eu querer. Isso tem que ser aliançado com o Senhor. E eu orei nessa madrugada e ainda estava cedo para vir para a escola bíblica dominical, estava cedo ainda. Eu deitei, assim que eu deitei eu tive um sonho. Assim que eu deitei, dormi um pouquinho, eu tive um sonho. No meu sonho, eu me via jovem. E me via com um bebê no meu braço, que era meu. E era uma menininha ruiva. E era minha filha. E eu andava no meio da igreja com essa criança. É óbvio que é da Rosângela também, viu? Não entenda outra coisa, não. É óbvio que era meu e dela. É como se eu tivesse voltado há 30 anos atrás, entende? Porque quando nós chegamos aqui, eu tinha o Ricardo que tinha 1 aninho, era igual esse bebê que está no carrinho aí. Ricardo tinha 1 ano. Agora ele tem 32. E tinha umas pessoas diferentes dentro da igreja. Umas pessoas muito bem vestidas, umas pessoas assim com uma fisionomia muito nobre, muito distinta. E quando eu acordei, eu fiquei perguntando, Senhor, o que significa isso? E o entendimento que o Senhor me deu é, o Senhor quer me dar um novo ciclo.
o Senhor quer me dar um novo ciclo. Porque a igreja é do Senhor. No dia que eu sair por essa porta e não voltar mais, isso vai acontecer um dia. O Senhor vai levantar outra pessoa aqui. Mas uma coisa muito triste, que eu já tive a oportunidade de ver e passar, foi um pastor entregar as chaves de uma igreja. Muitos anos atrás, um pastor entregou uma chave com toda a mobília da igreja. Nós ficamos com o despojo daquela igreja. O pastor fechou as portas de uma igreja e doou toda a mobília para nós. Data show, cadeira, tanta coisa. É muito triste você completar um ciclo e fechar as portas de uma igreja. O pastor Richards conhece muito bem a realidade de países da Europa, na Escócia, onde ele esteve. É muito triste você chegar na Escócia, em Edimburgo, por exemplo, onde eu estive quase 20 dias, e entrar numa igreja com uma estrutura muito maior do que essa, muito melhor do que essa. Um salão enorme, sabe, teclado, órgão com aquelas colunas que vão lá no alto, 5, 6 metros. Uma igreja que comporta 500, 600 pessoas e tem 20 pessoas lá dentro. Nós oramos numa igreja batista lá, convite o pastor Bill numa noite, e eles disseram para nós, aqui não tem nem 20 pessoas dentro dessa igreja. Os departamentos, aquelas salas enormes, tudo maravilhoso, tudo muito bem mobiliado, mas não tem ninguém dentro daquela igreja. Igreja que se transformaram em boates, em pubs. Pubs são bares, cafeteria, lugar de beber. Igrejas milenares que é apenas um lugar para visitação. Tem estátua de pessoa, estátua do tamanho natural. Uma igreja tem uma estátua de John Knox bem na entrada. Mas quando você entra lá, cadê o culto? Você vê um monte de gente tirando foto, andando por aqui, por ali. Cadê o culto? Cadê os John Knox? Cadê o avivamento da Escócia? Cadê os Itefields? Cadê os homens do avivamento, do despertamento? Cadê essas pessoas? Eles morreram. E não se levantou uma geração para ocupar o lugar deles. Não conseguiram motivar as pessoas a continuar no Evangelho, a continuar mantendo as lâmpadas acesas. Quando nós começamos a ler esse texto, aqui no capítulo 29, diz que quando os sacerdotes entraram para o templo, eles acenderam as lâmpadas do altar. Sabe, queridos, sabe, pastores que estão aqui nessa noite, há uma responsabilidade na nossa vida de manter as lâmpadas acesas no altar, de renovar, de purificar o altar e de convocar o povo, de dizer, venha, vamos celebrar, vamos cultuar, vamos evangelizar, vamos ganhar vidas, vamos orar, vamos fazer o Evangelho, porque é isso que cabe a mim e a você, gastar a última gota do sangue na causa do Evangelho. Eu tenho dito a essa igreja, já disse isso mais do que uma vez e quero repetir de novo, o pastor José Clarimundo tem 76 anos, ele está com um único rim funcionando 19%. 19%. E aquele homem parece que está acelerando cada vez mais seu ministério. É uma coisa inacreditável. Em vez dele arrefecer porque já tem quase 80 anos, em vez dele desacelerar porque ele está com doença, está com uma doença séria no seu rim, ele está acelerando. Eu vejo lá os convites da igreja dele, olha, vem orar com o pastor, segunda, quarta e sexta-feira, das 11 à meia-noite. Meu Deus, que hora que esse homem descansa? Só tem 20%, 19% do rim. E terça-feira de manhã tem uma oração na igreja às 8 horas, na matriz. E depois ele viaja pelo país inteiro, ele viaja para todo lado, ele chega de um lugar, nem vai para a casa dele, às vezes já vai para outro. E ele viaja de carro, ele sai daqui e vai para o norte do país, para o nordeste de carro, com esse rim funcionando 19%. E eu disse para o filho dele, há uns 20 dias atrás, um mês, pastor José, não fala nada, porque ele já decidiu.
Ele vai gastar tudo. Ele decidiu. Não adianta você falar, pai, cuidado com a saúde, pai, para, pai, desacelera. Ele não vai desacelerar. Ele decidiu. Ele decidiu entregar tudo. Meus irmãos, eu não sei quanto é que você está disposto a entregar. Eu não sei que tipo de fé você está disposto a viver. Mas eu sei de uma coisa, queridos. Quase todo renovo nasce de uma pessoa nova. Quase todo reavivamento veio de pessoas muito jovens, como esse caso de Ezequias com 25 anos. Mas sabe, eu fui procurar na palavra, fui procurar exemplos de pessoas que não eram jovens. E sabe o que eu descobri? Que existem exceções. O chamado de Moisés acontece quando Moisés tinha 80 anos. E ele vai viver mais 40, quer dizer, tinha 2/3 de vida já vivido. O chamado, o nascimento de uma nação, ela acontece na vida de Abraão. Um homem que tem um filho com 100 anos de idade. 100 anos ele vai ter o filho da promessa. Por que não jovem? Por que não quando ele tinha 30, 40 anos? Quando ele tinha 100 anos. João Batista nasce na casa de pais idosos, para ser o resgate do mover profético em todo Israel e para o cristianismo hoje. Então eu posso acreditar que Deus pode fazer na minha vida, aos 62 anos. Eu posso acreditar que Deus pode fazer na sua vida aos 50, ou 40, 35, não sei quantos anos você tem. Mas sabe de uma coisa, queridos? É urgente. É urgente. Deus quer fazer o renovo neste lugar. Deus está prometendo que vai dar um tempo de renovo, um ciclo de renovo. Eu quero estar nesse ciclo. E você? Quero te convidar a colocar-se de pé nessa noite. E eu quero convidar aqui à frente todas as pessoas que querem ter um ciclo de renovo. Talvez você ainda é tão jovem, mas se sente velho. Está se sentindo velho. Talvez você esteja até se sentindo fracassado. Talvez você esteja se sentindo desanimado. Talvez você olhe para o seu potencial e não vê potencial nenhum. Mas não se engane, não se deixe enganar, você tem um grande potencial. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Talvez você olhe para si mesmo e diz assim, mas cheguei a esse ponto da minha vida, já não sou mais jovem e nunca fiz grande coisa. Será que é agora que eu vou fazer, depois de velho? Abraão foi pai aos 100 anos e começou a nação aos 100 anos. Moisés começou aos 80 anos. A vida que ia durar 120. Por que não em você? Mas eu não tenho saúde. Mas Deus pode mudar essa condição de saúde. Mas eu não tenho tempo. Mas Deus quer usar o tempo que você tem, amém? Mas eu não tenho conhecimento da Bíblia. Mas Deus quer te dar conhecimento e revelação nessa noite. É você que precisa responder. É sim. É sim a resposta. Por que não? É falta de resposta. É sim a resposta. Por que não? Basta a gente ficar quieto no lugar que está. Mas o Senhor nos chama para uma resposta diante do altar dele. Eu nessa manhã eu disse sim para o Senhor. Eu disse sim. Eu disse sim. Porque eu quero que a minha vida valha a pena. Eu quero que o meu ministério valha a pena. Eu quero que o Senhor faça através de mim coisas que Ele ainda não fez. Esses 31 anos, eu louvo a Deus por esses 31 anos. O pastor Ricardo orou aqui nessa noite. A Sara orou aqui nesta noite, falando de tantas coisas maravilhosas. E eu quero dizer que eu fiquei emocionado, eu chorei. As lágrimas desceram. Porque não foram só ciclos de crise, foram ciclos de bênção. E mesmo dentro dos ciclos de crise, bênçãos aconteceram na vida de pessoas. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu ainda quero coisas melhores e coisas maiores. Porque o apóstolo Paulo diz que coisas melhores e maiores
ainda estão reservadas para aqueles que creem. Você consegue crer? Você é capaz de crer que coisas melhores e maiores estão reservadas para você? Se você crer, vem aqui. Sua presença aqui nessa noite, ela é simbólica, é verdade. Mas ela é uma declaração que você está dizendo: Senhor, eu quero essas coisas melhores e maiores. Senhor, eu acredito nessas coisas melhores e maiores para a minha vida. É difícil de acreditar quando se está em crise, é verdade. Eu sei disso. É difícil acreditar quando você está com a baixa estima. É difícil você acreditar quando você se sente rejeitado. Mas foi assim que Ana alcançou o que ela queria, um filho. No momento que ela se sentia rejeitada, no momento que ela se sentia desprezada, foi assim que ela compareceu diante da presença do Senhor e chorou e disse: Senhor, dai-me filho, dai-me um filho, porque eu não quero mais viver essa tristeza, eu não quero mais viver essa humilhação. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer, queridos, é clamar ao Senhor dizendo: Deus, eu quero mudança na minha vida. Deus, eu quero mudança no meu ministério. Senhor, eu quero mudança na minha casa. Senhor, eu quero mudança no meu coração. Senhor, eu quero te ver, eu quero te contemplar, eu quero me alegrar, eu quero cantar de júbilo, eu quero chorar na tua presença. Talvez você não tenha chorado há tanto tempo na presença do Senhor, você não tem sentido o calor do Espírito inflamar o seu coração, motivar a sua vida, mas o Senhor quer mudar isso na sua vida hoje, amém? O Senhor quer mudar isso na sua vida hoje. O Senhor quer te dar um ciclo de renovo hoje, quer te dar um ciclo de renovo. Você crê? Você crê? Eu creio. Toma posse. Levanta as tuas mãos na presença do Senhor. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Eu quero orar.